Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje nós vamos falar de uma decisão que tratou sobre a atuação de uma associação em um processo coletivo, especialmente quanto à comprovação e à descrição dos fatos que ela imputa na petição inicial. Estou aqui fazendo menção ao recurso especial 1.583.430 do Rio Grande do Sul, RESP 1583430 do Rio Grande do Sul. A referência completa do julgado e a disponibilização da ementa, os senhores vão encontrar aqui na descrição do vídeo. Deixa eu lhes apresentar o contorno fático, depois eu vou dividir, é um acórdão bastante extenso, eu vou dividir a análise em alguns pontos, separadamente com os senhores logo a seguir. Nós tivemos na origem uma ação civil pública ajuizada pelo IDCC, Instituto de Defesa dos Consumidores de Crédito, que é uma associação civil, contra um banco, alegando que os contratos que o banco celebrava com os seus clientes seriam abusivos, porque exigiam comissão de permanência cumulada com juros e multa. E aí, por conta disso, foi pedido a declaração de nulidade dessas cláusulas que seriam abusivas e a devolução em favor dos consumidores dos valores exigidos indevidamente. O banco, na contestação dessa ação civil pública, alegou que nunca cobrou comissão de permanência em conjunto, ao mesmo tempo, em paralelo com os encargos de mora. A sentença foi de procedência dos pedidos do autor e ela foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O banco interpôs RESP para o STJ, alegando que a autora não indicou um único caso real e efetivo de um correntista sequer que tenha pago a comissão de permanência ao mesmo tempo com os juros. Então, a associação não teria comprovado minimamente o fato constitutivo do seu direito. Haja vista que o banco reitera, ele alegou em contestação, alegou na apelação, esgotou a instância ordinária alegando que nunca cobrou cumulativamente essas previsões, e no RESP ele reitera que nunca cobrou efetivamente a comissão de permanência acumulada com os encargos moratórios. E aí, o que o STJ concluiu, afirmou? O STJ disse que realmente a comissão de permanência pode ser cobrada, mas ela não pode ser cobrada de modo cumulativo com os demais encargos de mora, que era a causa de pedir da associação do autor da ação civil pública. O STJ disse que é realmente devida a repetição de indébito se algum consumidor demonstrar que pagou a comissão de permanência aliado em conjunto com os encargos da mora. E se houver, esse consumidor deverá propor uma execução individual da sentença de modo a liquidar a sentença para apurar o seu dano em juízo. E aí, nós temos alguns pontos para tratar do ponto de vista da argumentação, da fundamentação do STJ nesse julgado. Eu vou separar por tópicos. O primeiro ponto que o acórdão abordou foi a teoria da substanciação do pedido. O nosso direito adota, em relação à causa de pedir, a relação entre causa de pedir e pedido, a teoria da substanciação, que provém lá daquele brocardo muito famoso, conhecido, da mihi facto dabot bius. Me dê os fatos que eu te dou o direito. Então, a causa de pedir é constituída não pela relação jurídica afirmada pelo autor, mas pelo complexo de fatos que fundamentam a pretensão que se entende por resistida. Ou seja, o que importa são os fatos. Não importa a qualificação jurídica que o autor deu aos fatos. Isso porque o juiz tem liberdade, dentro dos limites fáticos
aportados no processo, por isso que eu sempre falo aqui com os senhores dos fatos. Todo vídeo eu começo mostrando os fatos da pretensão. Dentro dos limites fáticos, o juiz tem liberdade para aplicar o direito e qualificar, enquadrar juridicamente da forma que lhe entender ao magistrado mais adequado. As partes subministram o juízo, dão conhecimento ao juízo das suas alegações e produzem provas quanto aos fatos. E aí o magistrado atribui a qualificação jurídica que lhe aprouver. Ele não fica vinculado, adstrito aos fundamentos jurídicos, à qualificação jurídica das partes. Esse é o primeiro ponto. Dando um passo além, especificando isso com as ações coletivas. Nas ações coletivas, nós temos uma peculiaridade quanto à causa de pedir. Há uma diferença tênue de natureza quantitativa na formulação da causa de pedir em demanda coletiva. Porque na demanda coletiva não se costuma descer a minúcias com tanta contundência quanto ao fato. Aborda-se aspectos mais genéricos da conduta, aspectos fáticos que são impugnados na ação. Mesmo nas ações em defesa de interesses individuais homogêneos, basta a descrição da conduta genericamente. Basta a afirmação de danos causados de modo inespecífico e o nexo entre esses fatos, né? Entre o dano em si e a descrição abordada, a conduta supostamente atribuída ao réu. Porque é impossível a especificação com relação a cada um dos possíveis lesados. Imagina uma associação de defesa do consumidor que alega que uma instituição financeira está acumulando encargos e sobre o STJ, a jurisprudência do STJ não é admissível acumular taxa de comissão de permanência com os encargos moratórios. A associação está dizendo que o banco acumula. Como é que ele vai descrever esta acusação, esse fato, para cada um dos centenas, não, milhares, por vezes, centenas de milhares, milhões de consumidores? É absolutamente impossível. Então, nós temos esse detalhe quanto à causa de pedir, quanto à formulação dos aspectos fáticos em uma ação coletiva. Muito que bem. O que as partes, como eu disse há pouco para vocês, o que as partes precisam levar ao conhecimento do magistrado, do juízo? Aspectos fáticos. O que as partes fazem quanto aos fatos? Apresentam alegações, alegam fatos e produzem provas. E aí, quanto às provas, nós temos algumas considerações aqui a fazer, especialmente... Não, aqui eu separei para falar quanto à legitimidade das associações, até passei, porque isso não é o ponto central, mas a Lei da Ação Civil Pública é a Lei 7347, prevê a ação civil pública, que era a ação em análise. No artigo 5º prevê a legitimidade da associação, o artigo 5º, inciso 5º, a associação pode propor ação civil pública para tutela do direito coletivo lato sensu dos beneficiários. Também o artigo 82 do CDC prevê a legitimação das associações, artigo 82, inciso 4º do CDC. Agora, voltando para a parte das provas. No CPC, Código de Processo Civil, o capítulo das provas é iniciado lá no artigo 369. E ele prevê que o artigo 370 prevê que o juiz tem liberdade para determinar as provas que serão produzidas no processo, e o 373 trata dos ônus probatórios, quem é que deve provar. E uma das novidades do Código de 2015 é justamente a distribuição dinâmica do ônus probatório, que era uma exclusividade em alguns ordenamentos e alguns diplomas, como o CDC, como a legislação ambiental,
ela trouxe para o diploma central do Código de Processo Civil, que são os parágrafos 1º e 2º do artigo 373. Com o objetivo de dar concretude ao princípio da persuasão racional do juiz, e inspirados nos postulados da boa-fé, da cooperação, da lealdade, da paridade de armas, e com vistas a proporcionar uma decisão de mérito mais justa e efetiva, o Código introduziu a faculdade do juiz, no exercício dos seus poderes instrutórios, de atribuir o ônus probatório de modo diverso entre os sujeitos do processo quando diante de situações peculiares. Daí que se chama distribuição dinâmica do ônus da prova, ou carga dinâmica do ônus da prova. Isso porque o artigo 373 prevê no caput e seus incisos a regra geral. O autor produz prova do fato que constitui seu direito, o réu produz prova dos fatos que impedem, modificam ou extinguem o direito do autor. A regra é, portanto, que cada parte produz prova daquilo que alegou. Porque o autor alega fato que constitui seu direito e o réu alega fato modificativo, impeditivo, extintivo do direito do autor. Essa é a regra geral e o juiz pode inverter. E como nós vimos, o artigo 370, ele permite que o juiz, inclusive de ofício, determine as provas que serão produzidas para assegurar o seu mais amplo possível poder instrutório. Ainda que o STJ tenha o entendimento de que esse dispositivo deve ser utilizado de forma complementar, ou seja, o juiz deve primeiro deixar a atividade probatória a cargo da parte. E apenas, em havendo necessidade, o juiz complementa, determinando a produção de outras provas se ele ainda não tiver convencido. Mas aí, no âmbito do processo coletivo, que é o que nos interessa aqui, em razão de um princípio próprio do microsistema coletivo, que é o da indisponibilidade da demanda coletiva, o poder instrutório do juiz, artigo 370 do CPC, ele é ainda mais amplo, ele é ainda mais exacerbado. Isso porque o juiz deve fiscalizar a produção probatória, bem como atuar de modo ativo na produção probatória, inclusive quanto à possibilidade de averiguar a deficiência do substituto processual em produzi-la. Como legitimado extraordinário, nós temos ora sujeitos aparelhados, como Ministério Público, Defensoria Pública, um ente público por suas procuradorias. E em outros casos, nós temos associações que são mal aparelhadas. Então, o juiz tem esse dever de atuar de um modo mais ativo na instrução probatória e um processo coletivo. Segundo ponto, por serem os representantes escolhidos em um rol legal taxativo, ganha ainda mais destaque a função do juiz na instrução probatória, de modo que ele deve atuar ativamente, ainda que de forma complementar, suprindo eventual deficiência dos substitutos processuais, como eu vinha dizendo até então. Sob um viés estático, as provas pertencem ao campo do direito material. Então, sob esse aspecto, elas são consideradas como meio ou como fonte relacionada à função de certeza dos negócios jurídicos. Mas, sob uma perspectiva dinâmica, essa de inversão do ônus da prova, a prova ganha um especial destaque de natureza processual, para que se impute uma reprodução em juízo do fato a se provar, o que ocorre no bojo do processo e obriga todos os sujeitos processuais. E não há nenhum impedimento para a aplicação dessa redistribuição do ônus da prova nas ações civis públicas que vinculem relações de consumo, desde que seja para beneficiar o consumidor. Então, a associação não produziu prova, como alega o banco, a associação não produziu prova de que algum consumidor tenha pago cumulativamente a comissão de permanência e os encargos moratórios. Mas incidiria na hipótese, o juiz poderia, na hipótese, invertir o ônus da prova, para determinar que o banco produzisse prova nesse sentido. Então, no processo coletivo, as situações jurídicas discutidas são complexas, envolvendo direitos essencialmente coletivos, cuja titularidade pertence a uma coletividade ou a indivíduos isoladamente, mas homogeneizados por um ponto em comum. Então, geralmente envolvem grande número de lesados.
Então, especialmente nos processos coletivos, a produção da prova ela é bem mais dificultosa, porque em muitas situações é impossível demonstrar a lesão individualmente para cada sujeito. Ou, muitas das vezes, é inviável, diante do elevado número de sujeitos lesados, que se recorra à comprovação pormenorizada, individualizada na fase de conhecimento. Por isso que é comum que no processo coletivo se utilize da prova por amostragem. Quer dizer, a prova de um fato ou alguns fatos selecionados, destacados da controvérsia em geral. E aí a comprovação daqueles fatos em relação a um sujeito ou outro, a um correntista ou outro, isso induziria um raciocínio, isso apresentaria um raciocínio indutivo, pressupondo que as conclusões por amostragem daqueles sujeitos poderiam se espraiar para todo o conjunto. E aí que essas argumentações se associam com o caso que nós estamos a analisar? A princípio, seria mais fácil que o juiz determinasse que o autor produzisse prova, porque é mais fácil produzir um fato positivo do que um fato negativo. É difícil para o banco, se é difícil para o autor provar, é quase que impossível para o banco também provar que nenhum consumidor pagou os encargos moratórios cumulado com a comissão de permanência de modo paralelo. Sempre há uma preponderância da prova do fato positivo em detrimento da prova do fato negativo. E aí o que o STJ afirmou, portanto? Que é de todo inconveniente o ajuizamento de ação civil pública por abusividade contratual sem que seja colacionado aos autos um único contrato ou extrato ou recibo de pagamento, qualquer documento que indique a acumulação da cobrança de comissão de permanência com outros encargos. Então, o STJ deu aqui uma puxada de orelha na associação. De outro modo, deveria o juízo de primeira instância ter determinado, ao menos, que o banco colacionasse aos autos seus contratos de adesão, de modo a aferir a efetiva existência de cláusula abusiva ou não. Cláusula que preveja a acumulação da comissão de permanência com encargos moratórios narrados na inicial. Então foi outro puxão de orelha que o STJ deu agora para o juiz. Diante dessas explicações que eu fiz quanto à produção de prova no processo coletivo, o juiz deveria ter sido mais diligente na hipótese. E, por fim, o próprio banco, mesmo que não provocado, no exercício do seu direito de defesa, poderia ter colacionado, por vontade própria, aos autos, esses contratos e demais documentos que fossem úteis para formar o convencimento do juízo, não se estando a falar de prova diabólica ou impossível. O banco poderia juntar qualquer tipo de argumento que fosse, de documento que fosse, qualquer prova que fossem aptas a provar as suas alegações de que não cumulou a cobrança em concreto de taxa de comissão de permanência com os encargos moratórios. Então agora a STJ deu um puxão de orelha no sujeito passivo, no banco. E aí, enfim, tem um detalhe que a própria instituição, o próprio banco admite que os contratos mais antigos previam a cumulação de cobrança, mas o banco sustenta que, no caso, em concreto, nunca cobrou. Apesar do contrato prever essa hipótese, ele nunca cobrou em concreto de nenhum consumidor cumulativamente a taxa de comissão de permanência e os encargos moratórios. Então vejam a parte final do julgado. Foi dado parcial provimento ao recurso especial do banco e o que nos interessa aqui, no tocante à repetição de indébito de lesionados que efetivamente demonstrem, em liquidação de sentença, terem pago a comissão de permanência acumulado com outros encargos da dívida. Deve ser observado o prazo quinquenal para ajuizamento da execução individual dessa sentença coletiva. Então, foi um julgado que fez uma explicação quanto ao
a causa de pedir e a comprovação do aspecto fático na ação coletiva, acabou distribuindo esporro para todos os sujeitos, para a associação, para o juiz e para o banco, e ao final disse que está lá previsto num título judicial que não pode cumular, e aí cada consumidor lá daquela localidade vai ter que demonstrar que aquele banco efetivamente cumulou em concreto e efetuou cobrança em conjunto dos encargos moratórios e da comissão de permanência. Conseguindo demonstrar isso na execução individual, ele tem direito à repetição de indébito, ok? Então, isso que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo. Vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.